Nas últimas semanas temos visto o preço do dólar disparar para cima, saindo dos seus 4,70, 4,80 para do nada 5,17 e boom, estamos aqui pagando mais caro pelo preço do dólar para os nossos investimentos internacionais e principalmente aqui no Brasil, porque o dólar obviamente afeta muita coisa do nosso dia a dia. Mas a ideia desse vídeo aqui é trazer para vocês o porquê o dólar disparou do nada, porque ele tá subindo bastante, trazer uma lógica contextual para vocês, obviamente com dados e análises, para vocês também entenderem o que está acontecendo com o dólar. E no final ainda vou trazer um breve panorama se ainda vale a pena comprar o dólar a esse preço, principalmente para quem investe no exterior, ou se é melhor esperar. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é a valorização do dólar, né? A gente consegue ver que em 18 de setembro, mais ou menos há quase um mês atrás do momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tava vendo o dólar a 4,86. E aqui sempre eu fazia vídeos falando para vocês, tanto lá no meu Instagram também, pessoal, comprem dólar, dólar abaixo de 5 é barato, é de graça. Nunca apostem contra os Estados Unidos, né? Comecem a comprar um pouquinho mais de dólar. E aí ele foi começar a subir e chegou agora aos 5,16 no momento que eu tô gravando esse vídeo. Pode ser que tenha subido um pouco mais, caindo um pouco mais, mas mesmo assim é uma elevação de quase 6%, né? Um pouquinho mais de 6,2% em um período muito curto, né? Em menos de um mês, vamos dizer assim. E como sempre, tem muita gente aqui no Brasil dizendo umas besteiras que dá até arrepio quando a gente vê. Tem gente que fala, mas vocês ficam falando tanto de dólar, mas o pobre, ele não come dólar. Tem gente que eu já vi até falar que o preço do dólar mais alto é bom porque o brasileiro deixa de viajar e gasta mais aqui na economia brasileira. Meu Deus do céu. E só pra responder esse pessoal que acha que o dólar não é representativo no dia a dia, acha que o dólar mais alto não vai afetar o seu bolso, estão totalmente erradas. Porque se a gente olhar, quando o dólar ele fica mais caro, como tá acontecendo agora, isso afeta o nosso bolso aqui no Brasil também, mesmo que você não queira viajar pro exterior ou não invista na bolsa americana. Porque a cotação do dólar está atrelada a vários produtos, como por exemplo o preço da soja ou até mesmo do trigo, que faz o pão da padaria de várias pessoas que não tem às vezes muito dinheiro para comprar alguma coisa, compra um pão, mas acaba pagando mais caro por conta do aumento do dólar e consequentemente o aumento do trigo. A gente tem até o preço das tintas aumentando por conta do aumento do dólar. Obviamente vinho, medicamento, o próprio petróleo, né, que tem total relação aí com o preço da gasolina que você paga no seu carro hoje em dia quando você para lá no posto. Então não adianta tirar da frente. Se o dólar subir, você vai ser impactado aqui no Brasil e não tem o que reclamar. Basta a gente entender o que está acontecendo e obviamente também começar a investir no exterior para ganhar com essas elevações, né? Quando o dólar sobe, se você tem investimento no exterior, você ganha dinheiro somente com a valorização do dólar, fora os investimentos que você faz lá fora. Bom, mas vamos pro que interessa, o porquê o dólar está subindo tão rápido aqui no Brasil nessas últimas semanas ou dias, vamos dizer assim. A primeira coisa que vocês têm que entender é que o preço do dólar aqui no Brasil, ele está totalmente atrelado com uma oferta e demanda. Então se a gente tiver uma oferta maior de dólar aqui no país, ou seja, mais gringo trazendo dólar aqui pro Brasil, obviamente o preço ele vai cair, porque você tem mais oferta e menos demanda. Agora, quando você tem uma demanda maior pelo dólar e uma saída, uma oferta menor, isso faz com que os preços eles elevem. E é exatamente isso que está acontecendo. O gringo, ele tá tirando dinheiro do Brasil e colocando no exterior ou até mesmo no próprios Estados Unidos, o que faz com que tenha menos dólar rodando aqui no Brasil e obviamente fique mais caro pra gente pagar por ele. Bom, essa tabela ela é bem interessante porque mostra alguns gráficos importantes sobre a movimentação do dólar aqui no país, no Brasil no caso, nos últimos meses e nos últimos anos. Esse primeiro gráfico ele é bem interessante porque mostra em cinza a entrada de dólar e em vermelho a saída de dólar. Então você pode ver que durante 2022 a gente teve bastante entrada de dólar em si, o que fez obviamente o dólar chegar a preço de 4,60, 4,70. Esse ano também é a mesma coisa, mas como vocês podem observar, se a gente pegar desde o começo de 2022 até o momento de 2023, a quantidade de dólar entrando no país tem diminuído quando a gente tem essas entradas mais fortes. E a gente tá tendo agora recentemente uma saída muito alta que tá aqui em vermelho, né? Ou seja, tem mais saída de dólar do que entrada. E em azul aqui é a variação do Ibovespa, ou seja, da Bolsa Brasileira, que também tem total relação com a saída de dólar no país. Por isso que vocês estão vendo a Bolsa Brasileira cair bastante, porque o gringo tá tirando dinheiro daqui e obviamente ele tira da renda fixa e da Bolsa Brasileira, o que faz a bolsa cair também. Mas só para título de curiosidade de vocês podem observar aqui mês a mês a quantidade de entrada e saída. Quando tá em vermelho, quer dizer que teve mais saída de dólar do país, em azul quer dizer que teve mais entrada no país e obviamente faria o preço cair. Então a gente pode ver que as saídas elas são bastante representativas, né? E no seu total aqui acabam sendo bastante relevantes, diferentes das entradas que acabam acontecendo, mas às vezes quase no 0 a 0. A gente fechou, por exemplo, o mês de setembro com mais entrada do que saída, mas obviamente isso não afetou muito a cotação do dólar, porque consequentemente em agosto a gente teve uma saída enorme de dólar aqui do país. Tá bom, Léo, eu entendi então que tá tendo uma saída de dólar do país, mas o que está fazendo os gringos quererem tirar o dinheiro deles daqui? O primeiro efeito
efeito disso tudo é a diminuição da taxa Selic aqui no Brasil, que é a nossa taxa de juros. A gente tava com uma taxa de juros Selic aqui no Brasil a 13,75 durante o ano de 2023, quase como todo, 2022 inteiro basicamente. E aí a gente começou a ter cortes agora no final desse ano de 2023, chegando a 12,75 e com perspectivas de novos cortes nos próximos meses e anos, obviamente. Então o que acontece? O cara americano que colocava dinheiro aqui no país para ganhar com a renda fixa e obviamente valer o risco de colocar o dinheiro dele aqui no Brasil, porque Brasil é um país arriscado, principalmente comparado a outros países desenvolvidos como Estados Unidos, então tem que pagar mais, tem que chamar a atenção do investidor pagando mais. Se ele começar a pagar menos, isso também perde a atratividade e obviamente que o gringo vai tirar o dólar dele daqui para investir em outras coisas mais atrativas e com risco talvez melhor atrelado do que colocar aqui no Brasil ganhando menos. E o segundo efeito que tem feito os gringos tirarem dólar aqui do Brasil, e esse eu acredito que tem uma causa um pouco maior, é que a renda fixa americana ela tem tido uma atratividade muito maior nos últimos dias. Mas para chegar nesse ponto eu preciso explicar rapidamente o contexto econômico do porquê a renda fixa americana tá chamando a atenção por agora. No momento a economia americana tá persistindo bastante com dados de atividades econômicas mais elevadas, ou seja, lá nos Estados Unidos as coisas elas estão ainda continuando com uma rotatividade muito alta. Tem muita gente comprando, tem muita gente contratando e não é isso que os americanos querem por lá agora, até porque a expectativa é de um crescimento de PIB de 2% nos Estados Unidos em 2023 e antes era esperado uma recessão. Então os Estados Unidos está muito forte economicamente falando e isso é ruim para o momento atual, já que a intenção é diminuir a inflação, que foi elevada durante o ano todo de 2022 e principalmente começo de 2023 para Brasil e mundo. Nos Estados Unidos a gente chegou a bater 9% em agosto de 2022. Desde então a gente teve uma queda bem forte na inflação, obviamente por uma melhora econômica, né, e pelo aumento de taxa de juros que a gente teve por lá, e aí chegou aos 3%, né, saiu de 9% para 3% em junho de 2023, mas agora o que a gente tá vendo é essa inflação começar a subir um pouco mais lá nos Estados Unidos, né, 3,2% em julho e 3,7% em agosto. Só que se você quer diminuir essa inflação e a economia americana continua se mostrando forte, isso é totalmente um movimento contrário, porque a gente precisa frear a economia americana para que tenha um consumo menor e obviamente uma inflação menor. E uma das causas dessa inflação persistente um pouco mais lá fora tem total relação com o custo do petróleo no momento, que subiu bastante, né? O preço do barril que a gente fala. Então se a gente pegar aqui em meados de julho de 2023, o preço do barril tava aí seus $79, seus $70. Então tava um preço muito mais atrativo se comparado que agora. O que aconteceu foi que a OPEP, que é uma organização ali de vários países que tem uma produção forte de petróleo no mundo, começou a diminuir as perspectivas de produção desse petróleo, ou seja, vão produzir menos petróleo do que o esperado, o que faz obviamente os preços dispararem, e foi o que aconteceu. O preço do petróleo, do barril, chegou a $92, $93, o que é algo que a gente não via há muito tempo, tá? Pelo menos desde o final do ano passado, ali em novembro, quando a gente chegou em algo parecido. E isso afeta totalmente a inflação, porque se você tem um preço de petróleo um pouco maior, isso afeta uma cadeia de produtos que utilizam do petróleo como produção. Então, se você paga mais pela sua commodity que você produz, pela sua matéria-prima, você obviamente tem que repassar isso para os consumidores. E se você repassa com um preço maior para os seus consumidores, acaba também elevando a inflação. Tá bom, Léo, mas que tem a ver essa inflação americana com a renda fixa lá nos Estados Unidos? Por que estão pagando tanto lá? O que tem a ver? Bom, totalmente com a taxa de juros americana. Se a inflação dos Estados Unidos continuar nesses patamares um pouco mais elevados, o próprio Fed vai ter que manter as taxas de juros dos Estados Unidos nesse patamar elevado por mais tempo. Atualmente, a taxa de juros americana está em 5,5% e a gente só viu essa taxa tão elevada por lá nos anos de 2001. Então fazem mais de 20 anos que a gente não viu uma taxa de juros tão elevada. E quanto maior for as taxas de juros, maiores são os pagamentos também dos títulos públicos. Então, a ideia é o seguinte, o próprio governo está vendo que há uma necessidade de manter essas taxas por um período um pouco maior. A gente não vai ver corte de taxa de juros nos Estados Unidos, pelo menos até junho, julho de 2024. Isso totalmente relacionado com a persistência da economia americana um pouco mais forte e inflação se mantendo em patamares mais elevados. E o próprio mercado vendo exatamente esse cenário que eu passei aqui para vocês, o que eles fazem? Eles já correm e precificam o título do governo americano com vencimento de 10 anos, ou seja, a expectativa do título pagando daqui 10 anos, ela aumentou. E aí, o que o mercado faz com todas essas informações que eu acabei de passar aqui para você? Eles basicamente jogam o título de tesouro americano de 10 anos, 20 anos, para patamares um pouco maiores, ou seja, ele sai ali de um pagamento de 4,30, 4,40 para 4,70 do nada, de um dia para o outro. E a gente sabe que tem vários títulos do governo, títulos de empresas gigantescas no mundo inteiro que colocam a sua renda fixa atrelada a título do governo
americana. Então, quanto maior for essa taxa de juros aqui nos Estados Unidos e a expectativa dela, mais esses títulos de renda fixa tendem a pagar. Se a gente pegar de agosto até outubro, a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos subiu perto aí dos seus 15%. É um pouquíssimo tempo para uma elevação muito alta. Aí, o que o investidor gringo ele faz? Poxa, se Estados Unidos está me pagando aí seus 5% ao ano com um dos menores riscos do mundo, né? Porque hoje os Estados Unidos é considerado um dos países com o tesouro direto mais seguro do mundo inteiro, o cara vai falar, pô, porque eu vou deixar meu dinheiro no Brasil correndo um risco maior e a taxa de juros lá caindo, né? Ou seja, vou ter um rendimento menor. Então, o que o gringo faz? Fala, meus amigos brasileiros, vou tirar meu dinheiro aí da B3 e da renda fixa para colocar na minha própria renda fixa americana, que está pagando um pouco mais. Até porque o risco que eu vou correr, ele é muito menor do que aí no Brasil. Então, o investidor, ele olha exatamente isso aqui, né? A gente aqui tem uma noção do panorama de juros e inflação em janeiro de 2023 dos Estados Unidos e Brasil. Você pode ver que a taxa de juros real dos Estados Unidos no começo do ano era negativa, ou seja, pagava menos do que a inflação, e no Brasil pagava super bem, né? 7,5% acima da inflação. Já agora em outubro de 2023, esse cenário mudou completamente. Os Estados Unidos está pagando acima da inflação deles atual e o Brasil diminuiu a taxa de juros nesse período e um pouquinho da inflação também. Ainda tá pagando bem? Tá, mas a tendência é que essa diferença entre os pagamentos de juros no Brasil e Estados Unidos comecem a diminuir, já que a taxa de juros no Brasil vai começar a cair um pouco mais forte e os Estados Unidos tendem a manter nesses patamares um pouco mais elevados. Outro ponto que faz com que o gringo queira tirar bastante esse dinheiro é um pouco também do medo de uma crise econômica global, tá? Não é só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então ele prefere correr menos risco colocando em países subdesenvolvidos que tendem a sofrer um pouco mais com essas crises econômicas. Então, obviamente, que eles vão optar por renda fixa e renda fixa americana, que tá pagando mais também agora. Bom, já entendido do porquê o dólar vem subindo nessas últimas semanas, vem uma pergunta muito frequente. Léo, vale a pena comprar o dólar agora nesse preço? O que você acha? Vale a pena comprar dólar para investir também pro longo prazo? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que o dólar, ele foi a única moeda que basicamente valorizou, ganhou valorização em cima de todas as moedas do mundo inteiro nos últimos 10 anos. Ou seja, se você pegar todas as moedas de todos os países nos últimos 10 anos, elas perderam valor frente ao dólar. O dólar ganhou em cima delas. Isso é olhado, obviamente, nessa imagem que eu tava mostrando para vocês de fundo, né? Vocês podem ter uma noção aqui dos últimos 10 anos, quais moedas caíram mais em relação. E a gente tem aqui como campeão o Bolívar, né? Que é a moeda da Venezuela, que perdeu aí quase, basicamente, todo o seu valor frente ao dólar nos últimos 10 anos, mas principalmente nos últimos 5, caiu muito, né? Fora que, se você olhar o histórico do dólar, ele sempre ficou mais caro pra gente aqui no Brasil. Às vezes pode demorar um pouquinho pra subir, né? Em momentos aqui que nem 2015, 2016, que ele ficou bastante estabilizado ali nos 3,20, do nada disparou pra R$4. Depois, do nada disparou pra 5,6%, né? Quem pegou essa época aí. Então a gente às vezes reclama, tô pagando 5,15, mas antes a gente reclamava pagar o dólar a 3 e também a 2 e a 1. Então assim, não adianta ficar reclamando, basta comprar o dólar, porque a tendência é que ele sempre fique mais caro pra gente aqui no Brasil, infelizmente, e essa é a verdade. Ou você ganha com isso, ou você chora. E pra gente terminar esse vídeo aqui com uma frase bastante interessante que eu gosto de bastante usar, o dólar caro é aquele que você não tem ainda. Então aproveite. E obviamente, se o dólar cair abaixo de R$5, aproveite mais ainda, como eu sempre aviso vocês, 4,80, 4,90 é uma maravilha para investir lá no exterior. Eu comprei bastante nessas épocas aí do 4,80, 4,70 para realmente diminuir bastante meu preço médio. Tô super feliz com essa elevação do dólar porque eu tenho ganhado bastante dinheiro somente com isso. Então comece a jogar a favor de você também. E eu quero saber de vocês também. Vocês estão comprando dólar bastante? Aproveitaram o dólar 4,80, 4,90 ou não compraram? O que vocês estão fazendo com esse dólar um pouco mais alto? Vocês estão continuando a comprar? Diz pra mim aqui nos comentários que eu vou ler todos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo. Valeu, até mais!